Uma dívida do governo do estado com o Liceu de Artes e Ofícios na Praça 11, centro do Rio, pode provocar o fechamento da instituição. Já foi feito até um abaixo-assinado nas redes sociais para regularizar a crise financeira. Eu converso com o professor Paulo Frias, presidente da Sociedade Propagadora das Belas Artes, Liceu de Artes e Ofícios. Paulo, primeiro a gente precisa contextualizar, essa importância do Liceu de Artes e Ofícios. Um pouquinho dessa história de uma instituição que já tem muito tempo, né? Faz 163 anos em janeiro do ano que vem. E o que ela propõe, justamente no retorno para a sociedade? O Liceu tem como filosofia o ensino para as camadas mais carentes da população, né? O ensino técnico, o ensino das artes, da pintura. E durante toda a sua travessia, durante toda a sua história, ele encontra dificuldades quase sempre provocadas pela não compreensão em muitos momentos. E em 1945, 46, aí já quase dentro do governo Vargas, o Liceu se situava na Avenida Rio Branco, onde hoje é o prédio da Caixa Econômica Federal. Quando chega, em dado momento, essa sede é retirada do Liceu, nós perdemos essa sede, e ficou-se em construir uma nova edificação, onde ela encontra-se hoje ali na Praça 11. Não era uma região tão rica em relação à chegada do que era a sua sede original. Por conta dessa situação, a própria região para edificar foi muito difícil, o Estado inicia um pagamento de uma dívida contratual por ter tirado da sociedade o seu prédio. Paulo, então, todas essas variáveis que você está listando, esse é um processo todo histórico, isso fez com que o governo do Estado cedesse para vocês mensalmente uma ajuda, não é isso? É justamente uma dívida contratual, isso está em lei. Uma dívida contratual. É justamente a suspensão dessa dívida, que seria de R$150 mil por mês, que acabou provocando dela. O não pagamento que provocou justamente essa dificuldade financeira do Liceu, né? Um estrangulamento financeiro muito grande, porque quando inicia o governo do senhor Luiz Carlos Pezão, esse pagamento é suspenso, né? Já são quantos anos? Já são quantos anos que vocês não recebem esse valor? São 6 anos. 6 anos e pouco. Isso dá um total de quanto que vocês deveriam receber? Hoje, olhando, já está em torno de 11 milhões essa dívida. E como é que vocês têm feito para justamente superar essa dificuldade financeira e para manter o Liceu fornecendo esse tipo de serviço à sociedade? O Liceu vive de paixão, né? Então, os apaixonados pela causa ajudam, né? A sociedade mantenedora, que ela é formada por pessoas que não ganham absolutamente nada, e são artistas, são professores, são, enfim, gente apaixonada pela causa do Liceu, funcionários que estavam ali nos ajudando, e nós ficamos administrando a sociedade com o dinheiro dos alunos, que a gente começa a cobrar mensalidades, né? Mas, mesmo assim, eles também estão inadimplentes, não é isso? Nessa situação de dificuldade financeira que o país enfrenta. Inadimplência é até um capítulo à parte. Por quê? Porque quando o Liceu começa e se instala ali na Praça 11, ele é praticamente gratuito. Os alunos pagavam muito pouco, para 2 ou 3 mensalidades, depois passou para 6, 8, para ir se adequando à falta às vezes, da chegada desses recursos do Estado. E a sociedade entende, há muita gente que entende que o Liceu é uma escola pública, né? Porque ele garante essa sua filosofia para as camadas mais carentes da população. Não se cobrava absolutamente nada. Não é? Era um custo assim, muito pequeno. E a nossa clientela está acostumada a isso, né? Então, nós somos procurados, o Liceu é procurado por trabalhador, por quem tem efetivamente um ganho pequeno para pagar a escola e procura uma escola de qualidade, encontra no Liceu essa qualidade, não é?
E aí, o que nós fazemos? O que se faz no liceu? Apesar de ter um grande número de bolsas, de alunos bolsistas que ainda estudavam, né, no liceu gratuitamente, nós temos um teatro. Nós procuramos reativar o teatro e alugamos esse teatro para ter um ganho também, para contribuir para o pagamento das mensalidades. Alugamos as nossas salas para concurso público, alugamos nossas salas, às vezes, para que se faça ali o Enem. E nós vamos, com o próprio prédio, conseguindo receitas para fazer frente ao pagamento dos professores. Mas essa receita não é suficiente, porque as despesas são muito grandes. Não é simples 3 blocos que tem uma conta de luz de R$13.000, uma conta de água de R$12.000, uma conta de gás altíssima, né? São 3 blocos de manutenção alta. E vocês já fizeram, então, um abaixo-assinado, que está nas redes sociais, não é isso? Para tentar ter esse dinheiro que o governo do Estado precisa pagar para vocês. Precisa pagar para a gente, para que o liceu retome a sua história. Nós temos contrapartida. O liceu era um colégio noturno, ele era para ser noturno, né? O que acontece? Esses cursos gratuitos noturnos, nós mantemos. Nós pagamos professor de teatro, professor de percussão, professor para o curso de pós-médio de informática, professor para o curso gratuito de técnica em isopor industrial, que tem boa empregabilidade. As escolas de samba utilizam muito os nossos alunos para fazer seus adereços, não é? E esses professores precisam ser pagos. Então, mesmo o Estado não nos pagando, a gente faz uma engenharia financeira ali para continuar mantendo esses cursos que eram a contrapartida exigida pelo Estado. Agora, como é que está a realidade hoje? Alguns alunos, né, turmas, estão sendo transferidas para outras unidades de ensino, é isso? O que ocorreu? A pandemia foi terrível para a gente. Foi terrível. Porque, com todas as dificuldades, nós conseguíamos manter, acertamos um pouquinho a nossa folha de pagamento já em 2019. É bom que se abra um parênteses para que entendamos uma coisa. À noite, quando da Lei 5692, as escolas foram todas obrigadas a serem técnicas. E não existia professor licenciado não existiam cursos de licenciatura para professor de eletrônica. Existia um engenheiro eletrônico, um engenheiro elétrico, o engenheiro de edificações, mas licenciados, professores para ministrar aulas nesses cursos, não se formava ainda. Então, o liceu abre uma faculdade, porque todos os seus cursos já eram técnicos. Então, abriu-se uma faculdade, Faculdade Bittencourt da Silva, cuja ideia inicial ela tem o CEFOP, que era um Centro de Formação de Professores, e ministrava cursos para os nossos professores do liceu, para atualizá-los, né? E serviu de embrião para essa faculdade. Essa faculdade ela existia no turno da noite e cobrava valores também muito dentro da realidade da nossa clientela para cumprir aquilo que a sociedade tinha como objetivo. E essa faculdade, quando o recurso do Estado começa a não vir, é a primeira a ser atingida. Porque o professor do ensino superior ele ganha um salário muito maior do que o professor do ensino médio. O plano de carreira dele é muito maior. E a média do que se cobrava na faculdade é muito parecida com a média que se cobrava no Liceu de Artes e Ofícios, entende? E a gente entra num processo bastante difícil para manter essa faculdade. Ela é a primeira a ser atingida. E, lamentavelmente, começamos a ter um processo de descontinuidade e a faculdade acaba não conseguindo mais se firmar por conta do não pagamento do governo do Estado. E o curso noturno, nós continuamos mantendo esses aos quais eu me referi há pouco.
com uma dificuldade muito grande também. A região onde está o liceu tem um problema de segurança muito grande. Não é simples para um aluno do liceu sair do Liceu de Artes e Ofícios depois das 21, 21h30. Então, até a segurança da região conspira um pouco para a manutenção dos cursos noturnos. Mas a gente está lá, continua com os cursos noturnos, e um dos cursos que encanta a nós todos, a gente faz teatro para jovens e adultos com necessidades especiais. É difícil a gente perceber que um curso desse começa a ter problema com a sua continuidade. Eu tenho um curso de alfabetização à noite, o EJA, onde eu tenho pessoas idosas se alfabetizando. Então, é um processo bastante difícil. Isso nós perdermos, o liceu perder esse seu indicativo para a sociedade, não é? E, lamentavelmente, a falta de recursos oriunda do não pagamento do governo Pezão colocou tudo isso num problema sério. A pandemia foi muito complicada porque nós fomos obrigados a parar com tudo. A gente não tem mais teatro, não temos mais como fazer peças no teatro. Essa receita oriunda do teatro não vem mais. Os concursos públicos não se realizam mais, não é? E aí a gente vive apenas da mensalidade dos alunos, muitos bolsistas. E quando chegou a pandemia, essa inadimplência passou de 50%. Paulo Frias, eu quero agradecer todas as informações que você passou. Muito obrigado pela entrevista.